Sou Fábio Medina Osório, advogado, professor de Direito Administrativo. Estamos com o curso de Improbidade Administrativa. A aula de hoje é sobre ação civil pública, ação civil punitiva da improbidade administrativa. Muito obrigado por estar aqui conosco, telespectador. Quero agradecer também a presença dos alunos que estão conosco, a Islan, Lúcia e a Alessandra, que têm contribuído com as perguntas para a formação do nosso entendimento aqui e a discussão mais qualificada sobre esse tema. Hoje vamos tratar sobre ação civil pública, ação civil sancionadora dos atos de improbidade administrativa. Não sem antes relembrar que a improbidade deve configurar-se não como qualquer outro ilícito, mas na categoria da má gestão pública, uma espécie de má gestão pública, apenas quando estiverem presentes os requisitos ou da grave desonestidade funcional ou da grave ineficiência funcional dos agentes públicos, a partir da sua inserção no direito administrativo. Inserção essa que viabiliza o reconhecimento de um regime jurídico próprio para a improbidade definida, desenhada, prevista na Lei 8429 de 92. Regime jurídico este que é, precisamente, o do direito administrativo sancionador. O direito administrativo que prevê ilícito e que culmina a sanção é o direito administrativo sancionador. Vimos que esse regime jurídico estrutura uma série de princípios a partir da dogmática contemporânea que se reconhecem como tais os princípios da legalidade, da tipicidade, da culpabilidade, da presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade, todos imanentes ao devido processo legal punitivo, consubstanciado na Carta Constitucional de 1988, e mais ainda, que esse regime jurídico, com todo este espectro de incidência, domina a teoria do tipo, no sentido de viabilizar critérios hermenêuticos para a concretização das normas punitivas previstas na 8429 de 92, os três grandes blocos sancionadores de condutas proibidas, o bloco do artigo 9º, que proíbe o enriquecimento ilícito, o bloco do artigo 10, que proíbe lesão ao erário, ou o bloco do artigo 11, que proíbe a lesão aos princípios. Mostramos que esses tipos sancionadores devem ser interpretados como se fossem normas sancionadoras em branco, carecendo de complementações normativas, oriundas de outros setores, de outros segmentos, com compromisso marcado com a segurança jurídica, com a racionalidade das condutas que estão formalmente proibidas. Vimos também que a teoria da tipicidade abrange uma dúplice dimensão, a tipicidade formal, que já exige uma consubstanciação da conduta nas malhas da lei a partir da noção em abstrato da ofensividade, e a tipicidade material, que se percebe a partir da conduta ao bem jurídico tutelado ou a valor abrigado na norma cuja vigência se quer manter. E avaliamos a repercussão desse regime jurídico na teoria da pena. Em que medida a teoria da pena, no campo da improbidade administrativa, deve socorrer-se dos princípios penais através de método por analogia, dos princípios reitores do direito sancionador da improbidade, próprio princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, princípios que se caracterizam como vetores máximos na aplicação dessas penalidades, como convivem as instâncias aplicando penalidades distintas ou idênticas, e a partir da teoria do concurso mesmo de ilícitos, para mitigar eventuais excessos que decorram dessas incidências simultâneas, as diferenças entre as sanções penais e não penais, ou no caso, previstas para improbidade à luz do direito administrativo,
as diferenças entre os ilícitos penais e não penais, as aproximações, os direitos fundamentais em jogo, tanto do lado do campo da defesa das pessoas que são acusadas em geral, os direitos fundamentais, quanto do lado dos bens jurídicos tutelados, das normas protegidas, os direitos fundamentais difusos relacionados à boa gestão pública e, portanto, à implementação desses valores todos republicanos, democráticos, inerentes à aplicação das regras e princípios da Lei 8.429 de 92. E agora, como ponto culminante, é bom trazer à tona o direito processual punitivo. Como se insere a ação civil pública como instrumento para efetivação dessas regras e princípios no campo daquilo que se designa hoje como direito processual punitivo. Alguns autores também designam direito processual público, obedecendo a uma lógica muito peculiar, intrínseca, que difere do direito processual clássico. O direito processual como um todo, ele nasce sob a égide de um Código Civil como centro gravitacional do ordenamento jurídico. E é um direito processual civil, embora de natureza pública, como direito processual em si, é um direito comprometido com institutos muito diferentes daqueles que emergem posteriormente para a tutela dos direitos difusos, coletivos, e mesmo, mais odiernamente ainda, para a implementação de normas punitivas não penais. O arcabouço punitivo finalmente se revela não ser uma peculiaridade do sistema penal. Ao contrário, este é uma espécie do gênero. O fenômeno da aproximação do processo administrativo com o processo judicial, singularizando a administração pública com novas potencialidades no âmbito da sua imparcialidade, dos deveres públicos e da capacidade de resolução de litígios. E uma aproximação notável do processo civil punitivo com o processo administrativo sancionador estrito sensu, com o processo penal. No campo do que se designa ou que se pode convencionar como sendo o direito processual punitivo. Que envolve, em primeiro lugar, e tem por objeto a implementação de normas sancionadoras. De normas que afligem, afetam, impactam direitos fundamentais dos acusados em geral. Que tem ainda como característica central, como regra geral, a disponibilidade do interesse público e a potencialidade acusatória que se dramatiza frequentemente nos meios de comunicação social. Mais especificamente, no combate à improbidade administrativa, que traz consigo a discussão sobre corrupção, sobre leniência no serviço público, sobre incompetência no seu sentido macro, o potencial midiático dessas ações civis de improbidade administrativa já ultrapassou, inclusive, o potencial das ações penais para os mesmos fatos. Para os mesmos fatos. Ainda que, novamente, como regra geral, em fatos considerados graves ou gravíssimos, a ação penal ela tende a veicular boa parte das mesmas sanções previstas na 8.429 de 92 e, mais ainda, a própria privação da liberdade. Mas o impacto do rótulo ímprobus, veiculado através de uma ação civil pública de improbidade e com as medidas cautelares que normalmente acompanham essa ação, é muito maior. Proporciona aquele frisson, alimenta bem aquele chamado mercado do escândalo, que procura se abeberar muito em situações de transgressão postas a público, discutidas abertamente
com medidas constritivas e restritivas dos direitos dos acusados, já impactando sumariamente. Portanto, a ação civil de improbidade administrativa está regida pela Lei da Ação Civil Pública, pela própria 8429 de 92, tem o rito ordinário. Mas a petição inicial, a ação civil, ela é precedida normalmente do inquérito civil, quando se trata de avaliar a situação do Ministério Público. É verdade que colegitimados estão para a ação todos aqueles arrolados na lei que representam os sujeitos passivos dos atos de improbidade. Deve-se sublinhar o protagonismo mais recente da AGU nessa matéria. Mas é possível até mesmo alguma entidade associativa que represente algum dos sujeitos passivos que possa vir a desencadear a propositura da ação, que envolve direitos coletivos, direitos difusos, sobretudo. No caso da ação civil pública, precedida pelo inquérito civil por alguma investigação, mas o maior protagonista desta lei tem sido o Ministério Público brasileiro, instituição essencial ao regime democrático, ao Estado Democrático de Direito e essencial à prestação jurisdicional do Estado. Pois bem, então já é uma ação que traz consigo todo um caderno probatório que deverá ter sido articulado e construído previamente. O inquérito civil é um ambiente para tanto. É no inquérito civil que se deve buscar uma elucidação profunda dos fatos, através das investigações mais profundas possível, no sentido de esclarecer, de inclusive proporcionar a participação da pessoa, quando for viável, de estabelecer todas as diligências necessárias, as requisições, as quebras de sigilos, para avaliar, mais do que a existência de indícios a permitir o ajuizamento da ação, a própria plausibilidade da ação. Então, este aqui é o primeiro tema que me parece fundamental rediscutir em bases mais sólidas do que aquelas que rotineiramente têm sido discutidas. O desencadear de uma ação punitiva envolve uma relação custo-benefício da máquina judiciária, da máquina estatal como um todo, com a sociedade, que deve ser diagnosticado, visualizado, detalhado. E mais ainda, não se pode negar nem ignorar a realidade. As pessoas acusadas, as empresas acusadas em ações como esta, com tal magnitude, normalmente, pelo só fato de responderem à ação, independentemente do resultado, sofrem prejuízos morais e materiais não raro irreparáveis. Prejuízos à imagem, prejuízos que se alastram e que podem gerar consequências irreversíveis. Quem deve ressarcir isso quando a ação for improcedente? É uma indagação importante, que me parece que é outro tema para entrar na agenda de discussão acadêmica, política e institucional. Fundamental. Ora, vale observar que, tendo a instituição republicana, caso Ministério Público, a AGU também dispõe, em menor extensão, da ferramenta designada como inquérito civil, podendo investigar e exaurir todos os elementos. Então, a ser proposta, ela deve ser mais do que simplesmente viável, ela deve ser plausível. Ela deve ter uma pretensão punitiva absolutamente razoável e, mais do que tudo, plausível. Essa é a cultura anglo-saxã. Pragmatismo, acusação focada no resultado, buscando atingir o foco, buscando atingir o objetivo almejado. De tal sorte que o sacrifício do acusado se justifica
plenamente diante da plausibilidade da ação, que poderá até ser julgada procedente, mas ela tem que ser plausível. Mais do que razoável, ela tem que ser plausível. Ela tem que ser robusta. Ela tem que ser amplamente fundamentada. Não se pode tolerar aventura processual nesse terreno, evidentemente. Mas eu vou além. Digo, não se pode admitir sequer uma ação que não tenha plausibilidade, cujas provas, cujo substrato e material probatório que embasa a iniciativa revela-se lacunoso injustificadamente no momento em que poderia ter sido preenchido, trabalhado e suprido do ponto de vista das lacunas no âmbito do caderno investigatório. Quando essas lacunas não têm explicação, senão a omissão investigatória, esse ônus deve recair sobre o Estado e não sobre o indivíduo, não sobre a pessoa, seja ela física ou jurídica. Essa premissa é fundamental também porque a sistemática da lei permite a defesa preliminar antes do recebimento da ação. E o julgador pode sim julgar antecipadamente a lide, pode inclusive rejeitar a ação, julgando inclusive também como uma das hipóteses manifestamente improcedente. Mas esta é uma ferramenta que deveria ser mais utilizada no sentido de coibir o abuso do poder acusatório ou a entrega de uma determinada ação sem plausibilidade para que o judiciário se desgaste na decisão junto à opinião pública. O que, lamentavelmente, não é tão raro acontecer. Uma ação que não tem plausibilidade, porém, com fartos elementos midiáticos, revestindo pedidos que acobertam, inclusive, pressão no sentido da sua obtenção, do seu deferimento pelo judiciário, sob pena de contrariar a opinião pública, de contrariar o clamor popular, o clamor social. Este não é um caminho para o direito processual punitivo. Este não é o caminho para que esse tipo de ação civil, que de civil só tem basicamente o nome porque o juiz não é o penal e o processo efetivamente tem ainda o arcabouço do processo civil, mas já um processo civil contemporâneo e é um processo civil punitivo. Todas essas singularidades, elas exigem uma maior cautela do judiciário para coibir ações abusivas. É verdade que a ação civil pública pode e deve conter pedidos liminares quando plausível e quando necessárias essas liminares para garantir, inclusive, o ressarcimento ao erário, no sentido de indisponibilidade patrimonial das pessoas acusadas, por exemplo, podendo atingir, inclusive, bens adquiridos anteriormente ao fato ilícito. Não há dúvida, em tese. Embora a aquisição de bens anteriormente ao fato ilícito revela que não houve enriquecimento ilícito em decorrência, pelo menos conectado com aquele ato de improbidade, o que também é relevante. Mas é bom que se diga que essas medidas liminares, inaudita altera pars, podem ser postuladas e deferidas no bojo da ação civil de improbidade para garantir, sim, o ressarcimento ao erário, ou mesmo o pagamento da multa civil, se for o caso. E aí, a exigência será ainda maior em termos de mais do que fumaça do bom direito, mais do que verossimilhança do direito, enfim, um direito verossímil e totalmente plausível e previsível.
No entanto, é bom lembrar que, não raro, quando se vai discutir lesão ao erário ou problema do ressarcimento aos cofres públicos, acontece de o caderno investigatório não haver apurado suficientemente essa lesão. Promove estimativas em cima de alguns cálculos concretos. E essas estimativas é que acabam embasando a iniciativa do órgão acusador, buscando a indisponibilidade patrimonial e a garantia do futuro ressarcimento aos cofres públicos. Não é suficiente. Quando se tem um inquérito civil, um caderno investigatório extremamente amplo, vasto, poderoso, é possível realizar perícias. A apuração pode ser feita em toda a sua extensão, antes da propositura da demanda. Não é admissível que se busque, inclusive, o trancamento da disponibilidade patrimonial das pessoas acusadas, com suporte em estimativas que não tem um respaldo científico, não tem um respaldo técnico, idôneo, concreto, plausível. Este é outro problema que parece ocorrer, pelo menos com frequência, indesejável, quando se observa a própria jurisprudência e o cotidiano de muitas das ações. Não obstante, é verdade que inexistem estatísticas apurando esse tipo de distorção, o que seria um campo muito fértil para o terreno das estatísticas, dos estudos de campo de pesquisas mesmo, de material específico, de processos, de análise sociológica, sociologia dos tribunais e das instituições, para perceber o funcionamento ou a disfunção nesse tipo de situação. Portanto, a ação civil pública tem os legitimados ativos, que são aqueles que representam os sujeitos passivos do ato de improbidade, que abrange o setor público como um todo, Estado lato sensu, que pode abarcar a tutela de atos de quaisquer dos poderes da República, e há uma discussão sobre os atos típicos, se os atos típicos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário poderiam ser objeto de uma ação de improbidade, em que pese discussões sobre esse tema, pessoalmente entendo que sim, quando houver erro grosseiro, atos teratológicos, distorções que mereçam uma apuração, flagrantes, inquestionáveis. É claro que nós temos que pesar que quando se trata de fiscalizar atos jurisdicionais típicos, do outro lado, temos que proteger também a independência da magistratura. E não se pode permitir que, sob pretexto de uma atuação investigatória, se queira inibir o entendimento jurisdicional sobre determinada matéria. O exercício da independência funcional pelo magistrado, que é um dos pilares do poder judiciário, estruturantes de um poder judiciário, e sem o qual o poder judiciário se esvazia como tal, se não houver independência funcional dos seus membros. E, portanto, cercear a independência através de perseguição, ou de fiscalização, ou de atuação persecutória, incompatível com a razoabilidade que se espera também do fiscalizador, seria uma temeridade. Não há dúvida sobre isso. Portanto, essa ação civil de cunho punitivo, que abarca processo de natureza sancionatória, regido, portanto, por esses princípios que informam o regime jurídico da improbidade administrativa, resulta necessariamente
vinculada a esse mesmo regime jurídico, no seu sentido, na sua dimensão processual, do devido processo legal processual. Nesse sentido, há que se ter muito cuidado com o manejo da ação civil de improbidade administrativa, do ponto de vista da sua condução, inclusive, por parte do juiz, para que não posicione as partes envolvidas em pé de igualdade. O juiz não deve esquecer que ao acusador incumbe o ônus probatório do fato constitutivo do seu direito na acusação e que socorre ao acusado um rol de direitos fundamentais relacionados à legalidade, tipicidade, presunção de inocência, culpabilidade, e que não pode permitir, por exemplo, a inversão do ônus da prova no curso do processo em desfavor do acusado. Ainda que se trate de ação que vise a tutela de direitos difusos e a proteção do patrimônio